Boa noite. Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início à reunião ordinária de 25 de setembro de 2018. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Bola, ausente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereador Assinil Medeiros, ausente. Vereador Eliseu Pereira, ausente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Jocely Nazari, presente. Vereadora Juliette Nitz, ausente. Vereador Leonardo Piruca, ausente. Vereador Marcelo Achutes, presente. Vereador David Labarrica, presente. Vereador Marcos Kurtz, ausente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson Probst, ausente. Vereador Patrick Machado, presente. Vereador Omar Tomali, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, ausente. Vereador Walter Baldi, ausente. Já falei? Obrigado, secretário. Havendo o número legal nos termos da lei orgânica do município e do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h40. Convido o vereador Omar Tomali, que retorna à casa na noite de hoje para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Jeremias e o oleiro. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Assim seja. Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador secretário para a leitura da ata da 14ª reunião ordinária do segundo período de 2018. Ata da 14ª reunião ordinária referente ao segundo período da sessão legislativa de 2018, 13ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Roberto Souza Júnior. Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2018, no plenário, o vereador Walter Ayler, cito Avenida das Flores 675 nesta, realizou-se a presente reunião ordinária. Compareceram os senhores vereadores Bola, Alessandro Teco, André Meirinho, Arlindo Cruz, Assinil Medeiros, Eliseu Pereira, Gelson Rodrigues, Jocely Nazário, Leonardo Martins Machado, Luiz Carlos Chaves Júnior, Marcelo Achutes, Marcos Kurtz, Moacir Schmidt, Nilson Probst, Patrick Machado, Pedro Francês, Roberto Souza Júnior e Walter Amaro Baldi. Ausente justificadamente a vereadora Juliette Nitz, conforme o livro de presença de número 14, folha 135. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 18h49. O vereador Pedro Francês fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da 13ª reunião ordinária foi lida pelo vereador secretário. Não ocorreu discussão da ata e não houve pedido de retificação ou impugnação, sendo aquela considerada aprovada. Dando continuidade, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Neste momento, os vereadores realizaram a entrega das moções de congratulações de número 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 e 302, de autoria do vereador Moacir Schmidt, em comemoração ao 7º ano de fundação da loja maçônica Obreiros do Bom Sucesso, número 105, filiada à grande loja maçônica de Santa Catarina, comemorado no dia 22 de setembro, respectivamente. Ao venerável mestre Luiz Fernando Espíndola, ao senhor Nelson Edberto Newt, ex-venerável mestre
o senhor Afonso Biga Filho, ex-venerável mestre, senhor Rui Tortato de Oliveira Júnior, ex-venerável mestre, o senhor Moisés Rossi, ex-venerável mestre, ao senhor Edilson de Oliveira Ferreira, ex-venerável mestre, o senhor Uriel Vieselli, ex-venerável mestre. Também foi entregue a moção de congratulações 294 de autoria do vereador Eliseu Pereira, à senhora Bruna Jacques Capel, por seu relevante papel social em prol da entidade Amor Pradal. Na sequência, o senhor presidente realizou a abertura do grande expediente. Ocuparam a tribuna os vereadores Jocelyn Nazari, Luiz Chaves Júnior, Eliseu Pereira, Marcelo Achutes, Nilson Probst, Alessandro Teco, Bola, Arlindo Cruz e Pedro Francês. Pela ordem... Falou o vereador Marcelo Achutes. Após os pronunciamentos do grande expediente, foi realizada a nova verificação de presenças e os trabalhos continuaram com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária 188/2017, que dispõe sobre a definição de parâmetros para a denominação de logradouros, espaços e monumentos públicos em Balneário Camboriú e de outras providências. Pela ordem, falou o vereador André Meirinho. Em seguida, o projeto foi retirado de pauta. Segundo, projeto de Lei Ordinária 243/2017, que dá denominação à via pública localizada no bairro Jardim Yacht Clube, no município de Balneário Camboriú. Colocada em discussão, não houve manifestação. Colocada a emenda 1 em votação, foi a mesma aprovada com 16 votos favoráveis e 2 ausências da vereadora Juliette Nitz e do vereador Bola. Colocado o projeto em votação, foi o mesmo aprovado com 16 votos favoráveis e 2 ausências da vereadora Juliette Nitz e do vereador Bola. Terceiro, projeto de Lei Ordinária 056/2018, que assegura ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. O projeto foi retirado de pauta. Pela ordem, falaram os vereadores Marcos Curtis e Marcelo Achutes e Jocelyn Nazari. Quarto, moções de 318 a 322, colocadas em discussão, não houve manifestação. Colocadas em votação, foram as moções aprovadas com 16 votos favoráveis e 2 ausências da vereadora Juliette Nitz e do vereador Bola. Pela ordem, falaram os vereadores Marcelo Achutes e Pedro Francês. Foram encaminhadas pela presidência sem votação as seguintes proposições, indicações de 1624 a 1633, pedido de informação de 170 a 172. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadores e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 25 de setembro de 2018, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 20h14 e mandou lavrar a presente ata, que depois de lido submetida ao plenário será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. Obrigado, senhor secretário. A ata está em discussão. Encerrada a discussão, não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata está aprovada. Convido novamente o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido da pauta da presente reunião. Correspondência recebida para a reunião de 25 de setembro de 2018, sob o protocolo 3.970 de 2018, Roberto de Souza Júnior, vereador-presidente. Protocolo 3.983 de Marcelo Vrena, diretor de comunicação social, TV, Câmara de Balneário Camboriú. Protocolo 3.984 de Marcelo Vrena, assim como os protocolos 3.985, 3.986, protocolo 3.988 de vários vereadores, assim como o protocolo 3.989, protocolo 3.993 de João Carlos Alves do Espaço, secretário parlamentar da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, protocolo 4.015 de 2018 de Marcelo Vrena, diretor de comunicação, protocolo 4.023 de Fabrício Oliveira, prefeito municipal, protocolo 4.034, Roberto Souza Júnior, vereador-presidente. Protocolo 4.035 de Gabriela Gonçalves, contadora da Câmara de Balneário Camboriú. Protocolo 4.038 de Karina Gonçalves, presidente da Associação de Pais. Projetos a serem deliberados na reunião ordinária de 25 de setembro de 2018.
Projeto de Lei Ordinária 243 de 2017, redação final, da denominação à via pública localizada no bairro Jardim Yacht Clube, no município de Balneário Camboriú. Autor, vereador Roberto Souza Júnior. Projeto de Lei Ordinária 37 de 2018 estabelece a cassação definitiva dos alvarás de licença e localização dos estabelecimentos situados no município de Balneário Camboriú, envolvidos com os crimes de abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. Autores, vereadores Bola e Walter Amaro Baldi. Projeto de Resolução 008/2018 autoriza a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú a reconhecer dívida não empenhada e não paga que especifica. Mesa diretora. As moções de 323 a 337 do vereador Alessandro Teco. Moção 338 do vereador Pedro Francês. Cadê o papel? Pedido de informação 173 de 2018 de Juscelina Azari. As indicações 1634, 1635 do vereador Juscelina Azari. A indicação 1636 do vereador Bola. As indicações de 1637. Ô, Engelson, olha quanto. A 1656 do vereador Gelson Rodrigues. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, secretário. Questão de ordem, vereador Nilson Prost. Senhor presidente, eu queria solicitar a inclusão do pedido de informação 177, 178, 179, 180, 81 e 82. Questão de ordem, senhor presidente. O que trata os pedidos de informações? Questão de ordem, vereador Marcelo. Sobre o projeto que está tramitando nessa casa. Como? Sobre o projeto da reforma administrativa. Questão de ordem, senhor Da presidente. reforma administrativa? Da reforma, não, desculpa. Dos cargos, o projeto dos cargos. Foi votado hoje na Comissão de Justiça e Redação. Questão de ordem, vereador Pedro Francisco. Senhor presidente, e essas indicações, essa solicitação deverão ser feitas na ordem do dia e não neste momento, né? Exatamente. Questão de ordem. Eu iria colocar esta informação, vereador Nilson, até porque eu acho que eu mesmo já tinha conhecimento, mas... Então, no momento, será indeferido e o senhor pode fazer a proposição no momento adequado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Juscelina Azari. Nobre colega Nilson, na pauta de amanhã tem vários pedidos de informação seus. Se é os mesmos? Não. 177, 178? Não. Não? Senhores presidentes, senhores vereadores, vamos dar seguimento ao grande expediente. Não temos moção hoje. Vamos dar início ao pronunciamento do debate do grande expediente. Senhor vereador, o sorteio será realizado da forma automática e já será divulgado nos monitores. Vereador Bola. Vereadora Juliette Nitz. Vereador Gelson Rodrigues. Vereador Marcela Chute. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Patrick Machado. Vereador Eliseu Pereira. Vereador David Labarrica. Vereador Arlindo Cruz. Vereador Moacir Schmidt. Vereador Professor Walter Baldi. Vereador Omar Tomali. Vereador Juscelina Azari. Vereador André Meirinho. Vereador Nilson Probst 15. Vereador Marcos Curtis. Vereador Pedro Francês. Vereador Roberto Souza Júnior.
Com a palavra, vereador Bola. Com a palavra, a vereadora Juliette Nitz. Boa noite, presidente. Não, é que eu... Não, já... Eu só cheguei aqui... Esse era o... Me deixou até desconcertado. Boa noite, demais colegas vereadores. Bem-vindo, David. Bem-vindo, vereador Omar. E a todos que nos acompanham através da TV Câmara. É com muita alegria que eu venho falar de uma conquista para nós mulheres brasileiras. Ontem foi sancionada a legislação que torna crime a importunação sexual e aumenta penas previstas para estupro coletivo, além de trazer uma nova lei que torna crime a chamada vingança pornográfica, né? Soltar os vídeos pela internet, ex-namorados, acaba fazendo muito isso. E o que isso significa? Que agora a prática de um ato libidinoso na presença de alguém, sem que essa pessoa tenha dado consentimento, como, por exemplo, os casos dos homens que se masturbaram e acabaram ejaculando em mulheres no transporte coletivo, possam ser punidos com até 5 anos de prisão. A lei prevê ainda pena de 1 a 5 anos a divulgação por qualquer meio, vídeo e fotos de cena de sexo ou nudez ou pornografia, sem consentimentos da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. E não é difícil nós observarmos no dia de hoje esses acontecimentos. Nós sabemos muito bem disso. O WhatsApp está aí para isso, e acabam divulgando, é um absurdo, que bom que aumentaram a pena. Então, a pena será aumentada de até 2/3 se o crime for praticado por pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima, afetiva com a vítima, como namorado, namorada, marido ou esposa. O texto que altera o Código Penal também aumenta o rigor das sanções para casos de estupro coletivo e divulgação de cenas de estupro. Até então, o estupro coletivo resultava em penas de 6 a 10 anos de prisão. E com a nova lei, a punição para o estupro praticado por menos de 2 pessoas aumenta até 2/3. O mesmo vale para casos de chamados estupros coletivos, quando o ato visa controlar o comportamento sexual da vítima, quando o ato visa controlar... E sabem quem são as maiores vítimas desse crime? São as mulheres, logicamente. Então, tornar as penas mais duras, a garantir segurança para nós é excelente. Entretanto, nós precisamos lutar para que haja mudança no comportamento de tantos homens em relação ao respeito. Aqui no nosso estado, contamos com alguns programas realizados pela Polícia Militar, por meio das delegacias da Polícia Criança e Adolescente, Mulheres e Idosos, as DPCAMs. Ontem eu estive em Florianópolis, conversando com a coordenadora estadual das DPCAMs, a doutora Patrícia Zimmermann, que apresentou alguns projetos que já estão em andamento e outros que estão em fase de apreciação para que sejam implementados aqui em Santa Catarina. Em nosso encontro, alinhamos alguns projetos voltados à prevenção à violência doméstica contra a mulher e medidas para aumentar nossa segurança aqui em Balneário Camboriú. Foi uma conversa muito boa. E esses projetos eles vêm de encontro àqueles que eu já protocolei nesta casa, como a Procuradoria Especial da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, o Agosto Lilás, que conto com todos os votos favoráveis de vocês, queridos vereadores, quando for para o momento da votação. E ainda tive a surpresa de saber que uma indicação minha, no ano de 2017, mais precisamente em agosto de 2017, será implementado em Santa Catarina, e Balneário Camboriú vai receber para teste em breve. Está sendo tudo alinhado com
com a Polícia Civil e com a nossa Guarda Municipal, que é o Salve Rainha, é um aplicativo do celular, como o botão do pânico. Isso foi uma indicação do meu gabinete para a Secretaria de Segurança, o qual estaremos trazendo para Balneário Camboriú em breve. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Juliette. Tenho aqui o prazer de receber o nosso senador da República, Dalírio, e, inclusive, é o meu tempo de uso agora, vereadores, então eu estarei quebrando o protocolo e deixando que o nosso senador possa nos deixar uma mensagem, né, para os vereadores e dizer que é um imenso prazer em recebê-lo aqui nesta casa. Então, o senhor pode usar aí por até 5 minutos a tribuna, senador. Ok? Bom, cumprimentar a todos, né, e dizer da grande satisfação de nós podermos estar nesta casa, que é a casa que representa o povo da cidade de Balneário Camboriú, numa visita muito rápida, muito mais em função até de um compromisso que eu tenho, e queria dar um abraço no nosso presidente do partido, o vereador Bola, mas já que fui introduzido e me deram essa oportunidade, queria, digamos, agradecer, né, o fato de nós estarmos aqui. Representamos o Legislativo brasileiro, ou seja, as câmaras de vereadores, a nossa Câmara, a nossa Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado Federal, que tem essa responsabilidade de legislar e fiscalizar, digamos, o Poder Executivo. Ou seja, através do trabalho dos legisladores, nós podemos promover o desenvolvimento que se faz necessário para permitir que a vida dos cidadãos brasileiros ela possa, de fato, melhorar. Nós todos sabemos os momentos difíceis, né, que vive a nação brasileira, com 14 milhões de pessoas desempregadas, e aqui não importa discutir a culpa de quem, digamos, produziu, digamos, esses males, mas são problemas que estão hoje, digamos, sob a responsabilidade do Executivo e do Legislativo. O Judiciário tem que ter, digamos, uma participação importante e, de fato, digamos, ela é exercida, mas a responsabilidade de criar mecanismos para que nós superemos essas dificuldades é do Executivo e do Legislativo. E digo mais, a partir da Constituição de 1987, 88, quando nós, todos brasileiros, colocávamos uma esperança muito grande de que a redação da Constituição pudesse permitir e oportunizar a solução de todas as dificuldades que o país vivia naquela oportunidade, né? Nós chegamos logo no ano de 1989, nos defrontando já na primeira campanha eleitoral com uma dúvida, né? Uma Constituição tão bem redigida durante 2 anos de intensos debates sobre essas questões, e nós tínhamos e temos uma bela carta de intenção, mas para que ela, de fato, se torne e produza os resultados que eram desejados pelos congressistas constituintes, o Brasil tem que crescer, tem que gerar riqueza, porque nós só podemos repartir aquilo que nós temos, e se nós não temos, não tem como repartir, e alguém sente, né, a carência, a dificuldade, né, pelo fato de não existir esse crescimento. O saudoso Mário Covas dizia, naquela oportunidade, que o Brasil precisava de um choque de capitalismo. Nós temos muitos confrontos de ideias no parlamento, e que bom que eles existem, porque elas procuram expressar o sentimento de segmentos importantes da sociedade para permitir que deste debate, digamos, acalorado muitas vezes, nós possamos extrair verdadeiramente a mediana, né? Vivemos uma eleição hoje, onde iniciamos o processo, digamos, lá por volta do mês de junho, com inúmeras alternativas, e hoje nós vemos, digamos, 2 extremidades se confrontando. E eu acho que nós, brasileiros, podemos ser torcedores de um lado ou de outro, mas a convergência, o equilíbrio sempre se manifesta, digamos, quando nós podemos reunir até as extremidades em torno de um projeto de interesse comum. O confronto, digamos, para ver, digamos, apenas quem é vencedor e quem é derrotado, nem sempre produz para toda a sociedade, em nível mediano,
uma solução perfeita. De qualquer forma, digamos, aqui eu sei que todos têm grande experiência, todos estão envolvidos no processo eleitoral, que bom. Acho que a democracia é ainda, de fato, digamos, o melhor sistema de governo, onde nós temos a perspectiva de podermos contribuir há 4 anos com a promoção da alternância salutar do poder. Nós gostaríamos de ter visto em 1988 e depois, em 1993, um debate um pouco mais aprofundado, no sentido de nós termos o parlamentarismo implantado, que nos permitiria, com certeza, a superação muito mais rápida das eventuais crises que se estabelecem, digamos, quando se está no sistema presidencialista. Nós tivemos vários exemplos na Europa, recentemente na Grécia, quando o Tsipras se elegeu com uma cartilha, com uma proposta, digamos, infelizmente, depois ele não pôde implementá-la. Ele teve, digamos, a coragem, a decência de provocar, digamos, antecipadamente o processo eleitoral para exatamente fazer aquilo que não era desejo na primeira eleição. E se consagrou vencedor, e hoje, digamos, a Grécia já apresenta resultados maravilhosos, porque rapidamente conseguiram fazer a superação das dificuldades que o presidencialismo não oferece, digamos, porque aqui ou a gente, digamos, passa por processos traumáticos ou a gente tem que suportar 4 anos de desacerto. Mas muito obrigado a vocês. Eu saio daqui, digamos, engrandecido, porque tive essa oportunidade de conversar com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, senador, pelas palavras bem colocadas, no momento aí que vivemos aí eleitoral. Então, gostaria de agradecer e dizer que essa casa sempre está à sua disposição. Obrigado. Volte sempre. Dando continuidade aos pronunciamentos, com a palavra o vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, quero iniciar minha fala cumprimentando o senador Dalírio Beber, que tem desempenhado um papel importantíssimo na defesa do povo catarinense no Senado Federal, trazido várias discussões, e tenho certeza que é um orgulho receber o senador Dalírio Beber na noite de hoje. Querendo ou não, o senador tem desempenhado um excelente trabalho. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna na noite de hoje, sim, é o que vem trazendo e atormentando a população de Balneário Camboriú com a notícia da exoneração de 132 cargos que aconteceu praticamente no final de semana. Trago para os senhores que protocolaram uma reforma administrativa, aonde eu digo que sou contrário à reforma, que temos que, sim, cortar privilégios. Cortar privilégio. O momento que se vive o país é cortar privilégios. E assim eu espero. Nós temos que, o quanto antes, debater com a sociedade organizada, com a nossa comunidade e cortarmos o privilégio. Se hoje temos 327 cargos, temos que, sim, extinguir alguns, apresentar uma reforma administrativa. Agora, o que me traz à tribuna hoje, senhores, sim, é o problema e é o caos que vai se instalar em Balneário Camboriú a partir do momento que nós não temos 132 cargos de relevância ao município. Vou dizer para os senhores hoje que nós não temos o superintendente da Fundação Municipal de Esporte. Vou dizer para o senhor hoje que nós não temos um diretor financeiro que irá fazer o pagamento da Prefeitura Municipal. Vou dizer aos senhores hoje, se o servidor público precisar ir lá no Funservir, vai ter a demora, o Bertelli retornou aos trabalhos, mas vai ter a demora, sim, para fazer o quanto antes a autorização dos exames. Eu sei muito bem, porque já tive a oportunidade de passar por lá. Quero dizer que nós não temos o diretor de dívida ativa da Prefeitura Municipal, muitos dos processos irão prescrever e as atribuições não podem ser pelo secretário da Fazenda. Eu digo aos senhores que têm os seus pais lá na escola, lá na creche, que não tem sequer uma única gestora. Digo para os senhores que nós temos que retomar a ordem administrativa. Esquecermos os erros do passado ou os erros do presente e pensar que a população de Balneário Camboriú não pode pagar o preço. Nós não defendemos o aumento de cargos comissionados. Pelo contrário, nós queremos diminuir os cargos provimento de comissão. Nós defendemos, sim,
que nosso turismo, nós vivemos o turismo e nós não temos sequer um quadro hoje da Secretaria do Turismo. Digo para os senhores que não faço a política do quanto pior ou melhor. Eu faço a política pensando no povo de Balneário Camboriú. Povo, sim, quero discutir com a sociedade de Balneário Camboriú o quanto é importante uma reforma administrativa. Agora, não acredito que essa reforma administrativa, da forma que foi construída e com todo respeito por alguns setores trancados em gabinete. E temos um compromisso, que o próprio prefeito municipal, de criarmos uma comissão mista entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, para discutirmos a importância de cada cargo que ali eu tenho. E assim, eu acredito que iremos, sim, demonstrar à sociedade que nós temos que cortar privilégios. Agora, não podemos deixar o caos. O caos vai se instaurar e a responsabilidade também é nossa. Também é nossa. Também é nossa. Nós não vamos botar o dedo na ferida. Eu não quero saber se o culpado é o A, o B ou o C. Aí está um projeto protocolado e com certeza irei fazer. Irei fazer o enfrentamento que nós precisamos ter um diretor de defesa civil. Vou fazer o enfrentamento que nós precisamos, sim. Precisamos, vereador Patrick, dentro da Secretaria de Segurança, ter sim um diretor que irá fazer as escalas dos guardas municipais. Ah, mas vamos botar outro, não interessa. Assim nós precisamos manter a ordem. Eu acredito que nós precisamos, a construção civil, vereador Juliette, seu pai é presidente do Siduscom, que quer comprar o solo criado, o TPC, está engessado. Nós assim não tem ninguém. E é assim que eu espero. Eu não quero fazer desconstrução. Para mim era fácil vir aqui, botar o dedo na ferida da irresponsabilidade, vereador Omar, de algumas pessoas que construíram de uma forma equivocada. Mas acredito, como eu digo, a sã consciência do prefeito municipal de rever essa reforma administrativa que, com todo respeito, não atende o anseio de parte da sociedade. Tenho certeza que nós vamos fazer o debate com a maior tranquilidade amanhã ou depois da manhã, da importância do número que nós temos de cortar de cargos. Agora nós temos, sim, o compromisso com o povo de Balneário Camboriú. Compromisso para que o serviço não pare. O compromisso, sim, que a Secretaria de Segurança, que a Secretaria do Bem-Estar Social continue atendendo, sim, o povo de Balneário Camboriú. Vossa Excelência me concede tempo? Quero, sim, retomar a discussão da importância do diretor de iluminação pública que hoje nós não temos. Quero fazer o debate, sim, do enfrentamento que temos que fazer da redução. Agora, não acredito que alguns dos senhores sejam contrários. Nós fazemos uma comissão mista, sim, entre a Câmara, entre o Poder Executivo, para cortarmos privilégios. Eu defendo a corta dos privilégios, sim. Temos que diminuir, porque não acredito que a população de Balneário Camboriú vai querer aumento de cargos. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos, sim, é manter a ordem, discutir a reforma, que daqui a pouco, com todo respeito, a pilha de papel, quem já foi secretário e já foi gestor, vereador David, vai aumentar. As demandas da Fundação Municipal de Esportes vão aumentar, porque não tem um superintendente. Vou dizer para os senhores que não é criar cargos que nós vamos discutir, porque nós somos contrários à ampliação de cargos. Contrários à ampliação, sim. E me desafio. Tem muitos que olham para cima, para baixo, para o lado. Me cobrem se eu sou favorável ao aumento de impostos, se eu sou favorável ao aumento de cargos. Aqui, hoje é público. Agora, sou favorável a continuar os serviços essenciais da Prefeitura Municipal. Quero sim que continue os serviços essenciais que assim nós precisamos. Nós precisamos sim retomar a ordem administrativa a partir dessa semana. Porque, infelizmente, vários cargos que estão ali são extrema necessidade. Tem alguns excessos? Ok, vamos discutir e vamos rever na reforma administrativa. Agora temos que cortar privilégios. Dizer para os senhores que não é importante, nós temos uma gestora em cada núcleo. Quero ver quem vai abrir, quem vai fechar. Quero ver quem é que vai trazer as discussões à baila. Dizer para os senhores que não é importante, nós temos várias funções ali, é importante. Temos que cortar algumas? Temos, assim ou temos. Agora não podemos jogar no período eleitoral para cima as nossas questões partidárias, esquecer que o povo de Balneário Camboriú precisa ser atendido, precisa ser atendido em vários dos serviços. Defendo o corte dos gastos, defendo que temos que, se chegamos no limite prudencial, não cabe a nós, vereador Patrick, aumentarmos as despesas, sem fazer os cortes, que eu assim acredito que vão fazer. Acredito, sim, que temos que rever várias funções que foram criadas no passado, várias funções que foram, e trago a discussão. Se for para fazer um embate, eu sou o primeiro. Tem uns que dizem que são ao contrário, novamente, que venham para essa casa, a ordem.
que o projeto tem vícios, mas foram os mesmos que promulgaram. Fazer o debate político é tranquilo. Eu, no período que fui secretário de articulação do governo do prefeito Edson Renato Dias, nenhum dos cargos na qual nós criamos teve vício ou foi considerado pelo Tribunal de Justiça com algum tipo de vício. É fácil fazer o debate. Fazer o debate querendo se engrandecer de um processo, do momento difícil que vive sim, que vive cada gestora que ali estava, cada pai de aluno. Eu recebi e recebo constantemente das APPs pedindo para que o quanto antes a Câmara faça o debate. Dizer que não é importante cada função, as funções que nós temos o cuida, as funções, as invasões, que não temos sequer uma única pessoa responsável hoje. Temos que se culpar, botar o dedo na ferida depois de retomar a ordem, chamar a atenção e que as leis seja cumprida, vereador Patrick. Assim o entendemos. Agora, eu não faço a política da desconstrução, a política acusando quanto pior melhor. Balneário Camboriú é a capital catarinense do turismo. E hoje não tem sequer um cargo que possa divulgar, que possa fazer os pagamentos. Olha a Bolsa Atleta que está lá, que não pode ser assinada. Pense na Bolsa Atleta. Pense nas gestoras que ali estão, que ali teriam que estar para receber os nossos filhos. Pense sim. E se fosse prefeito, com certeza não estaria no caos nessa questão. Pense cada um que tem aí, cada um vereador que recebeu o voto, que nós representamos a totalidade da comunidade de Balneário Camboriú. E fizemos, como diz o Peruco, uma reflexão, esquecendo as vaidades políticas, esquecendo o pleito eleitoral, e pensamos em Balneário Camboriú. Pensamos em Balneário Camboriú da importância que temos de cortar os privilégios, de cortarmos sim os privilégios. Digo para os senhores, não com tom de críticas, mas com tom de reflexão. A reforma apresentada não é o anseio. Não é o período eleitoral, que eu fui para a rua pedir voto para o Fabrício Carlos Humberto. Todo mundo sabe. Não escondo. Quebrar os muros é enxugar a máquina. É enxugar, é apresentar à sociedade. E nós estamos tendo a oportunidade. São males que vêm para bem. Se for criada essa comissão mista, com certeza, entre a Câmara e o Poder Executivo, nós vamos, sim, cortar privilégios. Porque tenho entendimento que a máquina, ela está inchada e cabe a nós a responsabilidade. Agora, se depender de mim, eu não vou deixar que o serviço... Ó, silêncio, me concede a parte, vereador David. Estou pedindo tempo. Mas... Não, ele, mesmo que não tenha, o presidente é democrata. Mas eu voltando, de uma forma calorosa, de uma forma botando o dedo na ferida de quem tem que botar, mas tentando sim construir o que nós temos que construir, uma balneária cada vez melhor, uma balneária melhor para a nossa população. E nós estamos tendo a oportunidade, nós estamos sim. Eu digo para os senhores que muitos enfrentamentos fiz a EMASA, muitos, mas no momento difícil que nós tivemos na EMASA, vereador David, já vou conceder um tempo para Vossa Excelência, nós fomos lá e temos a nossa contribuição, não como só com o espírito público, mas sim como poder contribuir com o Balneário Camboriú. Eu não quero ver água suja. É a mesma forma agora. Muitos dos senhores sabem os enfrentamentos que nós fizemos, às vezes as críticas e os apontamentos que fizemos ao prefeito Fabrício. Agora, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Vou ajudar sem demagogia nenhuma. Vou ajudar não para beneficiar o candidato a deputado estadual A ou B, não para desconstruir candidaturas. Eu quero sim que os serviços não parem, que a ordem administrativa continue e que o Bolsa Atleta possa ser recebido, que as coordenadoras possam retornar os seus serviços, receber nossas crianças. Uma parte ao vereador David La Barrica. Vereador Marcelo, ao contrário do meu amigo Teco, que estava aqui até semana passada, que ele falando... O senhor, ele com a boca fechada é um poeta, o senhor fala muito. Eu tiro o chapéu quando o senhor abre a boca para falar e dá o discurso do senhor. O senhor foi muito feliz nessa noite. E mais grave do que o Bolsa Atleta na secretaria na qual eu estava até sexta-feira, vereador Marcelo, é o pagamento, a folha de pagamento dos funcionários de lá. Que é a partir do momento que eu saí, e foi também saiu o diretor administrativo, ninguém mais pode pagar nem R$1 lá na Fundação Municipal de Esporte. A folha de pagamento vence sexta-feira,
e até amanhã provavelmente vai tomar uma decisão de como vai ser feito a folha de pagamento dos funcionários da Fundação. Então, é muito grave isso aí, senhor vereador Marcelo. Muito obrigado pela parte. Eu quero dizer para Vossa Excelência, vereador David, que nós sabemos fazer, nós acabamos fazendo os apontamentos, não para... Tem muitos que querem que a folha não saia para ganhar o voto A. É verdade. A política, infelizmente, são momentos. Há outros, acho que os apontamentos que nós estamos fazendo é porque nós estamos defendendo alguns cargos, vereador Omar, alguns cargos que nós apadrinhamos. Pelo contrário, pelo tom de crítica que eu já fiz à administração, acho que grande parte já foram até exonerados. Nós temos apontamentos da cidade. A cidade não quer saber se o prefeito é o Fabrício, é o Pavan, é o Periquito ou é o Arlindo Cruz. Ela quer, sim, que os serviços não parem, que o serviço continue. E vou dizer para os senhores, vamos demonstrar esse poder, o Poder Legislativo ter a oportunidade de demonstrar, vereador Arlindo, para que o serviço continue, para que o serviço possa continuar, para que nós possamos fazer uma discussão clara de uma reforma administrativa. Demorou 18 meses? Demorou. Demorou, sim. Demorou. O Rubens e o Pavan demoraram 7 anos para apresentar. E foi uma boa reforma administrativa. Não extinguiu o cargo, mas foi. Mudou as atribuições, algumas consideradas inconstitucionais. É o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que debater o quanto antes a importância de diminuir a máquina administrativa, de darmos, sim, de passarmos. E sermos exemplo. Não é porque Camboriú tem um número grande de cargos comissionados, porque Itapeba tem, porque Itajaí tem, e que aqui nós temos que ter. Nós temos que, sim, enxugar a máquina, cortar os privilégios. É dessa forma que eu quero utilizar o meu mandato e tenho utilizado, fazendo os enfrentamentos do que eu acredito. Não fazer enfrentamentos do quanto pior, melhor. Encerro a minha fala, senhor presidente, dizendo que tem a maior tranquilidade do mundo de fazer o debate do corte dos privilégios e poder contribuir para retomar a ordem na cidade, para que possa, o quanto antes, os serviços essenciais voltarem a trabalhar e voltar a máquina a roncar. Independente se o resultado será bom para o candidato A ou B, mas o resultado positivo vai ser que a cidade irá continuar a prestar o seu serviço, que é de sua competência. Muito obrigado e boa noite a todos. Leonardo Peruca. Sabe sem? Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite à comunidade que se faz presente aqui no plenário Walter Ailes, boa noite às pessoas que nos acompanham através de suas residências, através da TV Câmara e das redes sociais. Nobres colegas, quem sabe essa administração está vivendo um momento político que qualquer um de nós gostaria de viver estando à frente do Poder Público Municipal. Por que digo isso? Porque desinchar a máquina pública traz os seus ônus políticos. Mandar gente embora traz o ônus político da decisão administrativa. E, temendo o ônus político, muitos administradores, muitos prefeitos municipais acabam não fazendo isso. O que aconteceu? Uma determinação judicial fez com que o prefeito tivesse que, da noite para o dia, diminuir em 30% a máquina pública. Ordem do juiz, nobres colegas, como sempre aprendi com meu pai, pouco se discute, se cumpre. O problema é que, infelizmente, o governo municipal, numa tentativa absurdamente legal, tenta burlar uma determinação do Tribunal de Justiça que extinguiu mais de 130 cargos. E quando eu digo burlar, é que muitos desses cargos foram considerados inconstitucionais e, através do projeto de lei apresentado nesta Casa Legislativa, simplesmente estão sendo recriados sem que haja nenhum tipo de alteração. O discurso de caos administrativo que paira na cidade e principalmente é republicado pelas lideranças midiáticas do governo,
Ele não cola. Ele não cola. Ele não cola por quê? Nós temos uma máquina pública que tem mais de 5.000 servidores. O que nós estamos falando para esses mais de 5.000 servidores ao dizer que Balneário Camboriú entra num caos administrativo por conta de 130? Nós estamos, no mínimo, querendo brincar com a inteligência da população balneário-camboriuense. E falando em brincar com a inteligência, eu gostaria de aqui dar algumas explicações técnicas acerca da possível solução para esses problemas que falaram. O vereador Marcelo falou que tem problema no Bolsa Atleta, que o Bolsa Atleta não vai receber, que os servidores não vão receber seus salários no final do mês. Eu gostaria de fazer a leitura, nobres colegas, e eu acredito que muitos de vocês saibam, até porque esse é um instrumento já utilizado por esse governo. O artigo 73 da nossa lei orgânica traz a seguinte informação, nobres colegas. O prefeito poderá delegar por decreto a seus auxiliares, as funções administrativas previstas em lei. Vou fazer a leitura novamente para que vossas excelências gravem bem. Artigo 73 da lei orgânica do nosso município. O prefeito poderá delegar por decreto a seus auxiliares as funções administrativas previstas em lei. Este já é um instrumento utilizado por esse governo. Nós temos aqui o decreto 9110, 9109 e 9108 de 2018. Todos esses decretos transferindo a responsabilidade para algum servidor que está dentro do quadro de servidores. O prefeito municipal administrativamente pode tudo. Ele pode ser secretário de qualquer uma das pastas e pode ser o ordenador da despesa. Ele pode ser, sim, aquele que vai assinar a folha de pagamento. Ou seja, se os servidores ficarem sem a folha de pagamento agora em outubro, é porque o governo está querendo criar um caos. E não porque a situação administrativa do município gerou esse caos. O prefeito municipal tem o direito e mais, tem o dever de chamar para si a responsabilidade daqueles que hoje não estão mais ocupando o cargo, desses cargos que foram extintos, e assumindo essa responsabilidade pode fazer os atos ou pode delegar esses atos para qualquer servidor do Poder Executivo. Ou seja, por favor, nobres colegas, o caos quem cria é o prefeito. Com a palavra, o vereador Liseu Pereira. Com a palavra, o vereador Arlindo Cruz. Com a palavra, o vereador Moacir Schmidt. Com a palavra, o professor Walter Baldi. Com a palavra, o vereador Omar Tomali. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Inicialmente, gostaria de saudar todos aqui presentes, saudar também todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e dizer da saudade que eu estava desse espaço. Se passaram 10 meses, onde eu tive o privilégio de poder trabalhar ao lado do prefeito Fabrício Oliveira. Foi tão bom, vereador Patrick, exatamente, parece que foi ontem. Mas posso dizer que 10 meses aonde eu adquiri, com certeza, uma vasta experiência, um conhecimento tremendo. Secretaria de Articulação Governamental é uma das principais secretarias, vereadores, e quem aqui ocupou o cargo sabe, aonde com certeza é uma imersão de aprendizado sobre o funcionamento de uma administração pública, o funcionamento de uma máquina administrativa, de uma prefeitura municipal. Com certeza ela é a principal artéria que faz funcionar todos os setores da prefeitura. Ali passam os projetos de leis, ali passam os decretos,
Ali faz o elo com o governo e com a sociedade civil, as entidades, sindicatos, faz o grande debate e a articulação com esta casa, onde eu tive o privilégio de conversar, debater, discutir com cada um de vocês. Tenho certeza que esses 10 meses eu trago com eles uma grande bagagem. E com essa bagagem nós vamos continuar a nossa caminhada e trilhar esses próximos anos que a população de Balneário nos permitiu em estar aqui representando a cidade. Quero dizer para cada um de vocês que o tempo que eu estive lá, tive o prazer de poder conhecer mais de perto cada um dos senhores. Tive o prazer de receber cada um no meu gabinete, sendo oposição ou situação, sempre tivemos de portas abertas para tentar fazer, vereador Bola, com que a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo fosse uma relação mais pacífica e uma relação que traga, acima de tudo, o bem-estar da cidade em primeiro lugar. Mas não podia deixar de falar hoje a respeito desse tema tão importante que é a reforma administrativa ou esse projeto que entrou aqui na casa. Quero dizer, vereadores, que também tive, como secretário de articulação, participando da construção desse projeto. Um projeto que certamente, vereadores, foi feito em busca de resolver um grande problema que foi causado lá atrás. E eu aqui não quero questionar governos passados e nem acusar ninguém. Foi um projeto que foi feito para resolver uma sentença judicial de uma ação movida em 2013. Em 2013, contra alguns projetos de leis que foram aprovados nesta casa de uma forma ilegal, inconstitucional ou sem alguma base jurídica. Quero parabenizar o meu colega vereador Marcelo Achuti pela defesa que fez, pelo entendimento e pelo conhecimento que ele tem, por ter passado por várias pastas e saber que esses cargos, independente da quantidade, e nós aqui não estamos falando em números de cargos, nós estamos falando nos cargos em si, e a importância de cada um deles para o funcionamento dessa máquina, para o funcionamento do dia a dia. Um município que está se aproximando de uma temporada, aonde daqui a alguns meses nós teremos aqui, sim, milhões de pessoas passando. Nós não podemos correr o risco. Temos aqui nessa casa um outro projeto, que vai debater cargo por cargo, função por função, que é a reforma administrativa, onde nós nos comprometemos com cada um de vocês, que nós vamos debater inclusive com a oposição. Queremos debater com a sociedade civil, porque o projeto da reforma administrativa, e como assim entende o prefeito, é um projeto de governo, um projeto de cidade, perdão, e não um projeto de governo. É um projeto aonde, 30 segundos, presidente, só para encerrar. É um projeto onde nós temos a obrigação de debater com todos, porque nós não queremos ficar, cada 2, 3 anos, ter que refazer, buscar novas empresas, como foi feito no passado, ou contratar novas comissões para poder refazer novamente o andar da nossa Prefeitura Municipal. Por isso, esse compromisso nós fizemos, de trabalhar com cada um de vocês para fazer o melhor projeto, a melhor reforma administrativa que essa cidade merece. Peço a compreensão de vocês em relação a esse projeto que está aqui nessa casa. Da importância dele para o funcionamento dessa máquina, para o funcionamento da nossa prefeitura e para o bem-estar da nossa população. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juscelino Nazari. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, TV Câmara, e aqui é o Nardelli, advogado, que está aí
nos presenciando aqui essa noite. Estou usando essa tribuna aqui porque quero deixar bem claro aqui meu posicionamento em relação à questão do projeto que vai estar aqui nessa casa, o projeto da criação novamente dos cargos do nosso município. Quero dizer aos nobres colegas vereadores que me antecederam, em especial aí o nobre colega vereador Peruca, não é criar um caos, mas nós não podemos admitir aqui como parlamentar dessa casa, como vereadores eleitos pelo voto popular, pela comunidade, de deixarmos uma unidade escolar sem um coordenador, aonde tem 27 que foram aqui, que saíram, que estão coordenando suas unidades, onde estive presente lá em quase todas as unidades que tem no nosso município, visitando na comissão de educação dessa casa, tanto estava eu, o vereador David, o vereador Marquinhos, uma outra hora estava o vereador Teco, e lá estavam desempenhando um importante papel naquela unidade educacional, que é lá que estão as crianças da nossa cidade, as crianças dos nossos amigos que nós temos, da nossa familiar, e estão lá estudando. E agora vou puxar uma outra pasta, também muito importante que nós temos aqui, talvez os senhores possam dizer, mas tem alguns cargos que não há necessidade, então venham e digam para a gente, digam qual que é, por que não tem que estar lá. Agora venham me dizer que não há necessidade de ter um enfermeiro qualificado numa unidade de saúde para coordenar. Quero que me prove isso por A mais B, eu como profissional da saúde, que não há necessidade de ter um enfermeiro para coordenar uma unidade de saúde. E venham me dizer aqui e me digam com uma coisa de verdade. Não venha aqui dizer só por falar e querer colocar as pessoas que estão nos ouvindo lá fora na comunidade contra o vereador A, contra o vereador B, porque aqui está se posicionando e dizendo que é favorável sim, porque a cidade não pode parar. Nós temos aqui nessa cidade 135 mil habitantes que residem fixos. E estamos na boca de uma temporada de verão, que vamos receber mais de 1 milhão de pessoas aqui em certos dias. E aí, vereador Pedro, vem me dizer que não há necessidade de nós termos um enfermeiro numa unidade de saúde que atende a nossa comunidade. É essa a reflexão que nós temos que fazer aqui nessa casa, e esse debate que temos que enfrentar aqui, se há sim algum cargo ou outro que há necessidade de você postergar, que poderá esperar, mas que nos apontem. Agora, não venham me dizer que não há necessidade não de nós aprovarmos aqui nessa casa para regulamentarmos esses cargos que há de extrema importância o governo ter. Agora, se é porque o discurso de não deixar o prefeito nomear, para deixar os seus cargos e seus comandados, não vão por aí. Nós somos eleitos todos aqui, cada um defende uma bandeira partidária, mas acima de tudo nós temos que defender a bandeira do nosso município, a bandeira de Balneário Camboriú, e faço aqui a defesa, e quero defender aqui que a nossa cidade precisa sim, e não é possível que nós podemos aqui achar que nós precisamos assim levar. Não vamos deixar que esses cargos nós podemos ver mês que vem, outra hora no mês de dezembro, ou até quem sabe em janeiro. Há sim a necessidade, por isso quero deixar aqui o meu posicionamento nessa casa, dizendo que sou favorável sim que venha, que renomeie essas pessoas, porque as unidades, principalmente de educação, no qual a bandeira que eu defendo nessa casa, educação e a questão da pasta de saúde, não pode ficar sem esses profissionais. Era isso, muito obrigado pela parte. Convido para fazer uso da palavra o vereador André Merim. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, comunidade presente, todos que nos assistem pela TV Câmara, boa noite. Inicialmente, queria falar hoje em nome do meu colega Banco do Brasil, Rogério Viger Júnior, que tomou posse comigo no dia 13 de setembro de 2004, no Banco do Brasil, e que nos deixou na noite de ontem. Dizer que nós tivemos uma trajetória em conjunto, fomos trabalhar em Blumenau ao mesmo tempo, o Rogério na agência Itoupava Norte, em Blumenau, eu trabalhando na agência de comércio exterior, depois acabamos vindo para Balneário Camboriú no ano de 2007, para trabalhar aqui na agência, na Avenida do Estado, e o Rogério é uma grande referência. Uma grande referência porque sempre
com um espírito positivo, sempre de bom humor, sempre vendo o aspecto positivo da vida. Uma grande alma, grande pessoa que nos deixou na noite de ontem. E fica sempre a reflexão do tempo e do que nós dedicamos o tempo na nossa vida, da importância de valorizar os aspectos positivos, da importância de viver a cada momento. Vai deixar, sim, muita saudade, mas grandes recordações a todos. Siga em paz, meu amigo Rogério. Eu não ia tratar do tema reforma administrativa hoje, mas vou ter que posicionar sobre alguns aspectos. Me parece que foi feito pouco caso do que o Poder Judiciário vem apontando há algum tempo. E foi encaminhado reforma administrativa para essa casa anteriormente, que não atendia o que a sociedade defende. Foi postergado o prazo, encaminhado novamente a mesma reforma, e aí saiu um posicionamento que não se pode tratar a coisa pública dessa forma. Em seguida, é apresentado um projeto criando os mesmos cargos novamente. Então, vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é a sensibilidade da sociedade e dos colegas vereadores para criarem alguns cargos que são essenciais em alguns locais para o município não parar. Outra coisa é criar todos os cargos novamente. Onde está a convicção do governo que viria fazer uma reforma administrativa, que sabia onde quer chegar, queria mudar a gestão? Estão criando todos os cargos, estão todos aqueles o governo reconhece como fundamentais e essenciais? É aí que o governo quer chegar? É esse o modelo de gestão? Então vamos separar as coisas. Não ter caos, preciso dessas funções específicas X com convicção. Com convicção, porque quando foi criada a Secretaria de Controle e Transparência Governamental, quando foi criada a Secretaria de Compras, foi feito críticas por quem hoje está no comando no município, inclusive no Congresso Nacional. Críticas no Congresso Nacional a essas secretarias que foram criadas. Então, tem que ter convicção do que se quer, qual caminho vai se chegar e quais cargos são essenciais, e defender. Agora, dizer que o que estava não era adequado, que vão mudar e criar todos os mesmos cargos novamente, isso não faz sentido. Então, tenham bom senso e apresentem os cargos que são fundamentais e essenciais. E aí, sim, poder discutir profundamente a reforma administrativa com mais prazo, que, sinceramente, pelo pouco caso que foi feito anteriormente, eu tenho minhas dúvidas se após ser aprovado esse projeto de lei, a reforma administrativa vai ficar nessa casa e se simplesmente vai se remendar. E, como disse o vereador Bola hoje, colocando um band-aid em cima da ferida, e não indo na causa, eu diria que, inclusive, ia colocar um band-aid onde precisa dar ponto, e o caso é bem mais complicado. Convido para fazer uso da palavra o vereador Nilson Probst. Posso fazer? Senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas presentes nesta noite, as pessoas que nos assistem de suas casas, eu começo a refletir, vereador Peruca e vereador Merim, que eu concordo plenamente com o que vossas excelências falaram, e fico perplexo, e com todo o respeito que eu tenho ao vereador Marcelo, da defesa que ele fez desse projeto. Alguns cargos, como o vereador Merim falou, talvez realmente sejam necessários. Talvez
Não como o vereador David comentou naquele momento, que vai parar, que a cidade vai parar, e foi dito aqui que nós temos em torno de 5.000 servidores, chamaram todos de incompetentes, porque 130 e tantos servidores que foram dispensados, né, pergunta lá para os servidores, quantos telefonemas nós recebemos essa semana? E, pasmem, senhores, esse projeto, por exemplo, de secretário de articulação, que antes constava lá como nível superior, agora alfabetizado. Alfabetizado. Diretor pedagógico, ou seja, a pessoa que vai cuidar, vai trabalhar com as professoras, que vai fazer o planejamento pedagógico. Ensino médio. O superintendente da Fundação Municipal de Esportes, alfabetizado. O diretor de planejamento e gestão, ou gestão orçamentária, que vai cuidar de toda a parte de gestão da cidade, ensino médio. Diretor de análise de projetos, que cuida dos projetos da cidade, médio. Diretor do cadastro único da cidade, alfabetizado. Gente, essa é a quebra de muro, águas limpas, né? E falaram, o vereador Meirinho citou bem aqui, com todo respeito ao prefeito, fez uma crítica enorme quando estava no Congresso, quando foram criadas 2 secretarias necessárias no município, e agora 150 e poucos cargos aqui, sem qualquer qualificação. Ah, mas alguns já eram assim, mas está aí, veio para cá, arruma, pelo menos arruma isso, pelo menos isso. Gente, nós estamos lidando com coisa séria. Vereador Juscelino, o senhor disse, quem é contra ter um enfermeiro comandando uma unidade de saúde? Ninguém. Ninguém é. Ninguém é. Um enfermeiro. As coordenadoras de escola, que vão comandar as professoras, sabe quantas ligações nós já recebemos essa semana? As coordenadoras de escola a nível médio. Quer dizer, a coordenadora que vai cuidar lá das escolas, que vai cuidar das professoras, dos alunos, nível médio. Não dá para entender, né? Algumas coisas que não fecham nesse projeto. Tem alguns casos que precisa realmente encaminhar algumas pessoas? Precisa. Mas já foi feito, algumas questões aí já foi resolvido, o vereador Piluco colocou aqui, bem, o prefeito pode baixar um decreto, já baixou 2 essa semana. E o projeto chegou ontem na casa, hoje já foi votado na Comissão de Justiça e Redação, já vai para a pauta de amanhã. Gente, vamos ter mais cuidado com as coisas, vamos estudar um pouquinho. No afã político de voltar as pessoas para os cargos, no afã político, reafirmo o que eu estou dizendo aqui, precisa chamar os cargos, os 158, rápido, porque nós estamos numa eleição na próxima semana. Nós precisamos ter um cuidado. Vamos analisar, vereador Bola, ter um cuidado. Será que nós temos esses cargos? Eu falei alguns aqui, tem inúmeros outros parecidos com esse. Então, vamos ter mais cuidado. Né? O projeto existe novamente, vereador Meirinho, aquilo que foi dito que era inconstitucional, esse projeto tem vários, e eu cito. Vários que foram, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais, continuam com o mesmo problema, vários. Então, né, eu não vejo a necessidade tão grande de alguns cargos, a não ser a questão política, porque nós temos eleição na próxima semana. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcos Curtis. Com a palavra, vereador Pedro Francês. Senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, minha saudação a todos que nos acompanham no plenário e através da TV Câmara, assim como de toda a rede social. Quero, primeiramente, dar boas-vindas aos nobres colegas, amigos,
vereador Omar Tomali e vereador David, parabenizá-lo ao mesmo tempo pela brilhante gestão que vocês exerceram lá enquanto estiveram naquelas pastas, na pasta da articulação governamental, vereador Omar e o vereador David na Fundação Municipal do Esporte. Parabéns. Eu queria que você estivesse lá ainda, vereador David, e assim como você também, vereador Omar, pelo brilhante trabalho. Dizer aqui nesta tribuna que nós rimos ou não consideramos o que o Ministério Público orientou é uma demagogia. O Ministério Público fez um encaminhamento dizendo que estes cargos, da forma que foram criados, eles são inconstitucionais e deu um prazo para o governo regulamentar. Por quê? Você que está nos ouvindo, que você é uma pessoa inteligente, eu tenho certeza disso. Porque criaram os cargos errados. Por que não viram lá atrás quando criaram? Se lá os cargos eram importantes e precisava, hoje não precisa mais. Hoje o prefeito pode ir lá no hospital trabalhar de enfermeiro, de médico, lá na escola trabalhar de coordenadora, pode ir lá no esporte trabalhar de gestor, hoje o prefeito pode. Mas quando eles criaram não podia. Por quê? Talvez porque o fulano só dormia durante o dia, daí não podia. Talvez seja por isso. Não aparecia. Fabrício não, Fabrício trabalha. Se tiver que ir lá, ele vai. Como ele já foi. Ele ficou lá dentro do hospital, sim. Foi lá. Porque trabalha. Dizer que não é importante para a sociedade esses cargos, é sim. A reforma administrativa está aqui, nós vamos estudar, nós vamos olhar com carinho. Se tiver que fazer alterações, nós vamos fazer. Se tiver que retirar para conversar de novo com o governo, vamos fazer sim. Nós nunca nos omitimos a discussão. Agora vim falar demagogia aqui dentro desta casa. Estão pensando que somos crianças aqui? Somos vereadores eleitos pelo povo e para representar esses munícipes que nos escolheram. Agora vim fazer discurso político nesta casa, colocar todos os vereadores em xeque. O que é isso, gente? Vamos nos respeitar, como já falamos muitas vezes aqui dentro dessa casa. Quando tiver a oportunidade, vereador Meirinho, não fizeram corretamente. Por isso que hoje nós estamos discutindo aqui. Vereador Arlindo Cruz. Agora dizer que um secretário da articulação tem que ter ensino médio ou ensino superior, olha, vereador Arlindo, se você assim me permitir, ou o vereador Assinil Medeiros, que já se declarou aqui que não tem um ensino médio, somente o ensino fundamental, e que, ou o vereador Eliseu, que já falou aqui também, mas que exerceu, vereador Eliseu, um trabalho à frente da Secretaria de Obras, como você já foi secretário. Por que agora estão dizendo que um cidadão desse não pode ser? Você pode ser um baita de um secretário de articulação governamental, vereador Eliseu. Mas o Nilson acha que não. O vereador Nilson acha que não. Com todo respeito, eu sei que ele não vai me recriminar por isso, porque é meu amigo e eu respeito, isso não vai diminuir nada. Eu não sei se o seu Corma, que foi o último secretário de articulação, tem o curso, o ensino médio, e olha que ele trabalhou direitinho, fez um baita trabalho. Eu concluí o meu ensino médio agora há pouco tempo. Até então eu não tinha e fui diretor na época do Bola, vice-prefeito. E, modesta à parte, fui considerado pelo prefeito Rubens um dos melhores diretores no seu mandato. Então, gente querida, não vem para cá desmerecer ninguém. Todos nós somos capazes até provarmos o contrário. Não precisamos diminuir ninguém aqui dentro. Todos têm capacidade, sim. E, cidadão, só 30 segundos, por favor. E nós devemos respeitar. Eu dizia aqui, um dia nesta tribuna, que o cidadão,
é discriminado lá na praia por tomar um copo de cachaça, enquanto o filho de papai, pode beber, encher a cara, mexer com as nossas filhas, com as nossas mulheres, e nós ainda aplaudimos. Foi o que aconteceu, eu falei aqui esses dias nessa casa. Assim, estamos agindo da mesma forma, discriminando aqueles que querem trabalhar. O município hoje, se nós não aprovarmos isso, vai ter dificuldade, sim. Eu vou fazer uso da palavra. Passo então ao vice-presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham em casa, fazer uma saudação especial ao ex-secretário, agora vereador Omar, que retorna à casa, nos ajudou a todos os vereadores aqui, contribuiu bastante, até sexta, vereador Gelson, até sexta que vem, ajudou bastante, né, ajudou bastante os vereadores aqui em diversos momentos. Fazer um cumprimento especial ao vereador David da Barrica, também, que retorna à casa. É sempre um prazer estar ao lado de vocês, principalmente na questão dos debates do trabalho. Fizeram um excelente trabalho e agora estão na Câmara de Vereadores para continuar o trabalho. Ouvindo alguns colegas falar, vereador Marcelo, principalmente eu cito ele porque ele passou por diversas secretarias, né, tem uma experiência realmente, quando se diz em gestão pública, porque atuou em diversos lugares, né, diversos espaços, em diversos governos também. Então, em diversos governos. Então, isso, ele tem uma habilidade, realmente uma habilidade, né, que isso nós não podemos negar. Né? Então, o que ele falou aqui, eu concordo 100% no que ele falou. Vereador Bola também, né, que já passou por diversas gestão, já foi vice-prefeito, também tem uma experiência grande na área administrativa, já atuou em diversas áreas no município de Balneário Camboriú. Enfim, todos já de alguma forma. Então, o que eu ouvi aqui por alguns vereadores, isso me deixa um pouco triste, né, porque nós sabemos que nós estamos vivendo, não é questão simplesmente de simplesmente colocar um band-aid, né, mas simplesmente nós estamos vivendo uma crise aqui hoje, é uma crise. Né. Imagina os senhores se isso fosse num comércio de vocês. Imagina se isso acontecesse no comércio de vocês. Se vocês tivessem a fábrica de vocês tocando, né, aquela em pleno vapor, e viesse lá uma determinação, de repente, um momento, né, que fosse ou greve, ou, enfim, tivesse que mandar esses funcionários embora. Provavelmente a sua produção ia cair. A sua produção, a sua qualidade ia cair ou de serviço ou de entrega de produto. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. O nosso dever é atender a população de Balneário Camboriú. Esse é o nosso dever. E é para isso que nós fomos eleitos. E é para isso que nós estamos aqui representando. E hoje, o cidadão de Balneário Camboriú, ele não vai ser bem representado, porque existem diversas pessoas, e eu não digo com relação à questão se é carro comissionado ou não, mas pessoas que exerciam, sim, uma liderança em determinados setores, que agora não fazem mais parte, que foram simplesmente, por uma determinação judicial, o prefeito teve que exonerar essas pessoas. Mas dizer que elas não são importantes sim. E quase os 6 mil funcionários que nós temos no município também são importantes. Mas nós precisamos enxugar a máquina. E veio uma reforma para a Câmara de Vereadores, que a reforma veio e ela valorizou o servidor efetivo. Eu achei a matemática até interessante, o servidor efetivo. De uma forma que o servidor efetivo ele vai ocupar alguns espaços, a preferência maior, dentro de qualquer que seja o governo. Vai diminuir o número de comissionados, que é de livre nomeação do prefeito, mas vai diminuir com relação à questão de pessoas que às vezes vêm de fora, que não trabalham, não têm o conhecimento da máquina, e vai sim valorizar o efetivo. Mas é uma matemática, é uma matéria que ela é um pouco complexa. Cada um dos senhores vai estudar.
Cada um dos senhores vai querer debater. Isso vai demorar. E a população de Balneário Camboriú não pode esperar. Não pode esperar. O projeto que está nessa casa é para restabelecer a ordem de Balneário Camboriú, da cidade, do Poder Executivo. Esse é o intuito, é restabelecer a ordem. Vocês podem verificar, aqueles que já leram, que muitos dos cargos que hoje, que está nessa Lei Complementar 16, ele já não está mais na Lei Complementar 15, que é a da reforma. Aqueles que já fizeram um estudo da matéria e puderam concluir isso, com certeza, vai preferir restabelecer a ordem e defender o cidadão de Balneário Camboriú. Vocês, nós vereadores, 30 segundos, senhor presidente. Nós vereadores, nós não temos que pensar simplesmente em questão de situação ou oposição. Até porque eu já, com diversos vereadores que estamos aqui, nós já criamos outras vezes alguns outros cargos. E eu cito exemplo. Importantíssimo para a cidade, a Guarda Municipal. Posso citar o exemplo, uma estrutura inteira. É importante para a cidade? É importante. Foi importante? Foi importante. E agora o que nós precisamos, que é importante para a cidade de Balneário Camboriú, é restabelecer a ordem, é tirar esse momento de crise. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Schultz. Possibilidade de nós darmos continuidade na ordem do dia. Senhores vereadores, faça a consulta do pedido do vereador Marcelo. Não havendo objeção, então, daremos continuidade à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilson Probst. É para incluir, vereador? Deixa eu só fazer a chamada para a ordem do dia, e aí eu já dou a palavra para o senhor. Pode ser, vereador Nilson? Claro. Para incluir. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presença da ordem do dia. Vereador Bola, presente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereador Assinil Medeiros, presente. Vereador David Labarrica, presente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Jocelyn Nazari, presente. Vereadora Juliette Nitos, presente. Vereador Leonardo Martins Machado, presente. Vereador Marcelo Achutes, presente. Vereador Marcos Kurtz, presente. Vereador Moacir Schmidt, presente. Vereador Nilson Probst, presente. Vereador Marton Mali, presente. Vereador Patrick Machado, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Vereador Professor Walter Baldi, presente. Havendo número legal, damos continuidade, então, à ordem do dia. Questão de ordem, vereador Nilson Probst. Como já havia solicitado no início da sessão, pedir a inclusão do pedido de informação 177 ao 182. 177 a 182, pedido de informação, né? Não. Pergunto se há algum vereador mais que vai querer incluir algo na pauta. Senhores vereadores, faça a consulta para a inclusão do requerimento 177, pedido de informação 177 a 182, de autoria do vereador Nilson Probst. Senhor presidente, eu quero me manifestar contrário à inclusão desses pedidos de informação hoje na pauta, visto de que ele pode ser protocolado amanhã ou no mais tardar, na próxima terça-feira, ele estará em pauta normalmente. Hoje eu sou contrário à inclusão deste pedido de informação. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Nilson Probst. Senhor presidente, eu quero que fique registrado esse requerimento, já estão protocolados na casa, eu simplesmente estou pedindo para incluir na pauta. Né? É um requerimento importante que trata sobre o projeto que está na casa. Então, quero que fique registrado, né, a negativa por parte de ser dado encaminhamento, né, por parte do vereador Pedro Francês, né, da questão desses requerimentos. Senhores vereadores... Mas tem que ser votado, né? Não, senhores vereadores, basta... se não tiver anuência de todos... Então que fique registrado a negativa por parte do vereador Pedro Francês.
Senhores vereadores, havendo então uma negativa do pedido de informação, ele fica então indeferido a colocação na pauta desta noite, mas o do requerimento já está protocolado, então vai estar na pauta da próxima reunião. Senhores vereadores, projeto para redação final, projeto de lei ordinária 243/2017, que dá a denominação à via pública localizada no bairro Jardim Yacht Clube, no município de Balneário Camboriú. Autor, vereador Roberto Júnior de Souza. Solicita ao vereador secretário que faça a leitura da redação final. Redação final ao projeto de lei ordinária 243/2017. O parecer 200 e... Senhor presidente, Oi. Só para... Esse é o projeto 243, certo? 243. É redação final. Sim, é que me passaram aqui os pareceres. Então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação. Senhores vereadores, a redação final está em discussão. Encerrada a discussão, a redação final está em votação. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça o chamamento para a votação da redação final do projeto 243/2017. Eu faço a chamada? Como vota o vereador Bola? Sim. Vereador André Meirinho? Sim. Vereador Arlindo Cruz? Sim. Vereador Assinil Medeiros? Sim. Vereador David Labarrica? Sim. Vereador Eliseu Pereira? Sim. Vereador Gelson Rodrigues? Sim. Vereador Jocelyn Nazari? Sim. Vereadora Juliette Nitz? Sim. Vereador Leonardo Martins Machado? Vereador Marcelo Achut? Vereador Marcos Kurtz? Vereador Moacir Schmidt? Sim. Vereador Nilson Probst? Vereador Omar Tomali? Sim. Vereador Patrick Machado? Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador professor Walter Baldi? 18 votos sim, a redação final está aprovada. Projetos para votação única. Projeto de resolução 008, que autoriza a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú a reconhecer dívida não empenhada e não paga, que especifica. Autores, vereador... Mesa diretora. Questão de ordem, senhor. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de resolução 008/2018, parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação. Questão de ordem, vereador Nilson. Vereador, podia informar de que dívida é essa? É da Oi, né? Da Oi. É com a Oi, um saldo que ficou do anos anteriores e... Obrigado. Está no corpo da lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedro Francês. Senhor presidente, até conversando ali, o vereador Moacir Schmidt, que inclusive observou, existe aqui, passou inclusive despercebido até pelas comissões que ela tramitou, que ele, projeto, tramitou, mas aqui tem um erro na escrita do projeto, está em algarismo ali 206 e por extenso está 303. Eu consultei o correto, a gente poderia até fazer em destaque, talvez, o correto seria o 206 e 48 mesmo, e não como o extenso. Perfeito. Então, a gente poderia fazer um... Dá para fazer, né? Pode. Senhores vereadores, o vereador Pedro, então, você vai pedir um destaque para a gente fazer essa correção. O destaque como é um erro seria, de digitação... O destaque seria onde se lê R$ 303,15, se lê R$ 206,48. Senhores vereadores, vamos fazer a votação do pedido de destaque, então, para a correção dessa digitação. Solicito ao vereador secretário que faça o chamamento para a votação do pedido de destaque. Como voto o vereador Bola? Sim. Vereador André Meirinho? Vereador Arlindo Cruz. Sim. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador David Labarrica. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Sim. Vereador Gelson Rodrigues. Sim. Vereador Jocelyn Nazari. Sim. Vereadora Juliette Nitz. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Marcelo Achut.
Ausente. Vereador Marcos Kurtz. Sim. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereador Nilson Probst. Sim. Vereador Marton Mali. Sim. Vereador Patrick Machado. Sim. Vereador Pedro Francês. Sim. Vereador Walter Baldi. Senhores vereadores, o projeto com destaque está em discussão. O senhor já fez a leitura do projeto, já? Então, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Solicito o vereador primeiro secretário para fazer o chamamento de votação do projeto 008-2018. Como voto, vereador Bola. Sim. Vereador André Meirinho. Sim. Vereador Arlindo Cruz. Sim. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador David Labarrica. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Sim. Vereador Gelson Rodrigues. Sim. Vereador Jocelyn Nazari. Ausente. Sim. Ah, não, perdão, está ali. Vereadora Juliette Nitz. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Marcelo Achute. Ausente. Vereador Marcos Kurtz. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereador Nilson Probst. Vereador Omar Tomali. Vereador Patrick Machado. Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador Walter Baldi. 17 votos sim, o projeto, foram 17 votos sim do projeto e do destaque também. Só não teve o voto do vereador Marcelo Achute, para constar em ata. O projeto está aprovado. Projeto de Lei Ordinário 037 de 2018, questão de ordem, vereador Bola. Aproveitando que nós temos, está sem parecer a emenda proposta, né, e que nós trataremos esta semana e semana que vem de um projeto muito polêmico, que é o projeto da recontratação dos cargos de confiança exonerados, da reimplantação previsão desses cargos, que fique adiada essa votação para a próxima terça-feira, 10 de outubro. Adiamento é amanhã daí, né? Não, adiamento é para 24 horas? Adiamento é para amanhã. Mas retira de pauta e nós colocamos e volta, depois, vereador. É isso, retirar de pauta, então, e voltar dia 10, para nós liquidarmos essa questão dos cargos, e porque o nosso projeto, né, o vereador Baldo se há de concordar também, é que é muito polêmico. Então, acreditamos que deverá ter também bastante discurso. Senhores vereadores, a pedido dos autores, então, o projeto está sendo retirado de pauta. Senhores vereadores, a moção número 338 de 2018 está em discussão. É encerrada a discussão. É só essa, porque a outra teria a moção 323 a 337. Elas todas seriam do vereador Alessandro Teco. Todas foram arquivadas, então. Então, a moção 338. Solicito ao vereador secretário que faça o chamamento para a votação da moção 338 de 2018. Como voto, vereador Bola. Sim. Vereador André Meirinho. Sim. Vereador Arlindo Cruz. Sim. Vereador Assinil Medeiros. Sim. Vereador David Labarrica. Sim. Vereador Eliseu Pereira. Vereador Gelson Rodrigues. Sim. Vereador Jocelyn Nazari. Vereadora Juliette Nitz. Sim. Vereador Leonardo Peruca. Vereador Marcelo Achutes, ausente. Vereador Marcos Kurtz. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereador Nilson Probst. Vereador Omar Tomali. Sim. Vereador Patrick Machado. Sim. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador professor Walter Baldi. Questão de ordem, senhor Vereador, presidente. 17 votos sim, a moção está aprovada. Questão de ordem, vereador André Meirinho. Senhor presidente, eu entendo que é uma falta de bom senso, caso eu entendo que nós podemos chegar a um acordo das moções do vereador Alessandro Quini Teco serem aprovadas. Ele protocolou, ele estava aqui como vereador, simplesmente a moção está na pauta, a moção não tem uma relevância como um projeto de lei. Eu penso que, se for de acordo dos colegas vereadores, nós podemos, sim, aprovar essas moções. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gelson. Até mesmo se precisar, concordo plenamente com o vereador André Meirinho, e se precisar da assinatura de algum vereador, eu me proponho a subscrevê-las também para poder passar, porque eu acho que daí também dá legalidade às moções. Senhores vereadores, o artigo 193, ele fala com relação da presença para discussão, mas não para votação.
Então, eu acho prudente a questão de subscrever, né? E aí nós colocamos já para votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Arlindo Cruz. Como você acabou de dizer que vai arquivar, acho que nós poderíamos assinar até e botar amanhã em votação, sem problema nenhum. Para não voltar atrás. Você já arquivou ela, certo? Não, é porque eu só li o roteiro, não é que foi arquivado, mas se assinar agora, ela já estava na pauta. Não, tudo bem. Mas Ela você foi falou... divulgada, ela foi divulgada, vereador Arlindo, ela está na pauta, ainda não foi retirado. Não, eu acho que devo votar. Compartilho com o vereador Meirinho, certo? Sem problema nenhum. Senhores vereadores, em virtude dos vereadores subscrever a moção 323 a 337, então colocaremos elas em votação, em discussão e votação. Senhores vereadores, as moções 323 a 337 estão em discussão. Encerrada a discussão, as moções estão em votação. Solicito ao vereador secretário que faça chamamento para votação. Antes até do chamamento, eu só solicito aos vereadores para subscrever as moções. Pedro. O que é? Pode fazer o chamamento para votação, vereador. Como voto, vereador Bola? Sim. Vereador André Meirinho? Sim. Vereador Arlindo Cruz? Sim. Vereador Assinil Medeiros? Sim. Vereador David Labarrica? Sim. Vereador Eliseu Pereira? Vereador Gelson Rodrigues? Vereador Jocelyn Nazari? Ausente. Vereadora Juliette Nitz? Sim. Vereador Leonardo Peruca? Vereador Marcelo Achutz, ausente. Vereador Marcos Curto. Sim. Vereador Moacir Schmidt. Sim. Vereador Nilson Probst. Vereador Omar Tomali. Vereador Patrick Machado. Vereador Pedro Francês, sim. Vereador professor Walter Baldi, ausente. Senhores vereadores, as moções foram aprovadas. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadora e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 26 de setembro, quarta-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião às 20h16.